Ele estava prestes a desistir de tudo quando encontrou a moeda de R$ 1 no fundo do bolso. Era tão leve, tão pequena, tão insignificante que por um momento ele achou até que estivesse imaginando. Mas não, era real. Dura, metálica. A última coisa que restava para ele naquele dia em que o mundo parecia ter esquecido que ele existia. O nome dele era Jonas Arantes. Tinha 34 anos, ombros caídos pelo peso de decisões ruins e uma sensação constante de fracasso que grudava na pele como poeira fina depois de um dia seco. Naquela manhã, acordara com fome, sem dinheiro, sem emprego e com uma carta de despejo dobrada no bolso interno da jaqueta rasgada. A carta estava lá desde ontem, mas ele ainda não tinha coragem de abri-la pela segunda vez. O gosto amargo da derrota parecia mais forte quando ele via aquelas palavras impressas. Jonas caminhava sem rumo pelas ruas de Vila Marinha, um bairro antigo da cidade, cheio de prédios pequenos, paredes descascadas e vendedores ambulantes que tentavam sobreviver com sorrisos forçados. Ele, por sua vez, não tinha sequer um sorriso, apenas aquela moeda de R$ 1. A ironia daquela moeda era cruel, porque até 2 semanas atrás, Jonas trabalhava como assistente administrativo em uma empresa de médio porte. Não era rico, mas tinha uma vida estável. Pagava suas contas, comia bem, visitava a mãe nos fins de semana e ainda tentava juntar dinheiro para estudar. Mas bastou um erro, apenas um, para que tudo desmoronasse. Um relatório perdido, um atraso numa entrega, uma resposta atravessada a um supervisor em um dia ruim, e ele se viu na rua, desempregado. Sem economias suficientes, sem rede de apoio, sem perspectiva. E agora, parado diante da calçada desgastada, com um vento frio grudando no rosto, ele se perguntava o que um homem podia fazer com R$ 1. R$ 1. Nem sequer dava para comprar pão onde ele costumava ir. Talvez uma bala, talvez nada. Mas Jonas não queria apenas comprar algo. Ele queria uma chance, uma saída, uma fagulha mínima de direção. O som da cidade parecia distante, como se o mundo tivesse ficado mais lento. Ele apertou a moeda entre os dedos e tentou pensar. Talvez pudesse pedir ajuda. Mas de quem? A vergonha era uma sombra pesada que o impedia. Ele sempre fora orgulhoso e esse orgulho, de certa forma, o trouxera até ali. Ele sabia disso. Sabia que se tivesse pedido ajuda mais cedo, talvez não estivesse naquela situação. Mas agora parecia tarde. Caminhou por mais alguns metros até se aproximar de uma banca de jornal. O jornaleiro, um senhor magro de barba branca chamado Nestor, observou Jonas com um olhar que misturava curiosidade e uma pitada de generosidade silenciosa. Nestor conhecia quase todo mundo do bairro, e ainda que não fosse íntimo de Jonas, o reconhecia de vista. "Está procurando algo específico?" perguntou Nestor. Jonas colocou a mão no bolso, quase por reflexo, tocando a moeda como se fosse um segredo. "Só olhando", respondeu ele sem graça. Nestor assentiu, como se entendesse mais do que Jonas dizia. O jornaleiro virou algumas páginas de um jornal, coçou o queixo, depois olhou de volta para o Jonas. "Tem dias difíceis, não é?" Jonas sorriu de canto, mas um sorriso ruim, cansado. "Hoje está sendo um desses." Nestor suspirou, olhou ao redor, como se conferisse se havia alguém ouvindo, e então apontou para uma caixa de papelão ao lado da banca. "Sabe, sobrou aqui um bloquinho de rifa. É de um rapaz aqui do bairro, o Mauro. Ele está rifando uma cesta com produtos artesanais da mãe dele. A rifa custa R$ 1. Um prêmio simples, mas honesto." Jonas engoliu seco. R$ 1? "Só um", confirmou Nestor. "E não sei, às vezes R$ 1 muda alguma coisa. Às vezes não, mas nunca se sabe se não tentar." Jonas olhou para a moeda. Era como se ela tivesse ganhado um peso novo. Comprar uma rifa? Era isso? Parecia tolo, parecia inútil. Mas o que ele perderia? Era a sua última moeda de qualquer forma. E por algum motivo, talvez pelo tom de voz de Nestor, talvez pela forma como aquele dia estava indo, aquilo pareceu menos uma compra e mais uma aposta na própria vida.
Ele respirou fundo. Me dá um bilhete. Nestor sorriu e entregou o pequeno papel quadriculado. Jonas pagou com a moeda e guardou o bilhete. Simples assim. Sem trombetas, sem faíscas, sem mágica. Mas algo dentro dele mudou. Era pequeno, quase imperceptível, mas mudou. Ele agradeceu e seguiu seu caminho, sem saber muito bem por quê, mas sentindo que precisava andar. E foi ali que tudo começou. As horas seguintes foram lentas, mas Jonas tentou se manter firme. Ele sentou em um banco de praça, observou pessoas indo e vindo, pensou no futuro, pensou nos erros, pensou na vida que queria reconstruir. O sol já estava descendo no horizonte quando decidiu ir ao pequeno bar onde às vezes tomava café quando trabalhava. Não tinha dinheiro para nada, mas talvez pudesse pedir água. Barato, sem humilhação. O lugar se chamava Bar do Vavá, e apesar do nome simples, tinha um charme único. Luzes quentes, mesas de madeira antiga e uma vitrola que sempre tocava músicas tranquilas. O dono, Vavá, era um homem de meia idade, pele escura, sorriso marcante e uma habilidade sobrenatural de perceber quando alguém estava mal. Quando Jonas entrou, Vavá o encarou por alguns segundos. "Opa, Jonas! Faz tempo que não aparece!" Jonas puxou a cadeira e tentou sorrir. "Andei meio enrolado." "Quer o de sempre?" "Hoje, só água mesma." Vavá arqueou a sobrancelha, mas não insistiu. Pegou um copo e colocou água filtrada. "Casa paga." Jonas agradeceu com um aceno. Bebeu a água devagar, sentindo o líquido frio descendo pela garganta quente de ansiedade. Enquanto isso, uma mulher entrou no bar. Silenciosa, vestindo um casaco verde escuro, cabelos longos presos em um rabo de cavalo despretensioso, ela se sentou alguns lugares à frente e pediu um café. Jonas a reconheceu vagamente de algum lugar, mas não tinha certeza de onde. Poucos minutos depois, ela o encarou como se tivesse percebido o olhar curioso. "Você é o Jonas Arantes, certo?" Ele se surpreendeu. "Sim, nos conhecemos." "Um pouco. Eu sou Ingrid Souto. Sua mãe era minha professora no ensino fundamental. Lembro de você ir buscá-la algumas vezes." Jonas ficou paralisado por um momento. A lembrança da mãe, falecida há alguns anos, sempre o pegava desprevenido. Sim, lembro. Mas vagamente." Ingrid sorriu com gentileza. "Ela falava muito de você. Dizia que você tinha um coração enorme, mas que era teimoso demais para o próprio bem." Ele riu, mas doeu. "Isso parece com ela." Ingrid percebeu o desconforto e mudou de assunto. "E você, trabalhando por aqui?" Silêncio. "Por enquanto, não." Ela percebeu a hesitação e decidiu não pressionar, mas talvez por instinto, talvez por sensibilidade, ofereceu um conselho. Às vezes, a gente só precisa de um ponto de partida novo, algo pequeno, mas que muda a direção. Jonas concordou, mas no fundo achou aquilo abstrato demais. Até que, de repente, seu celular vibrou. Um número desconhecido. Ele quase ignorou, mas atendeu. "Alô? Boa tarde, é o Mauro, da rifa da cesta artesanal. O senhor é o ganhador do sorteio de hoje. Parabéns!" Jonas ficou mudo. A voz parecia distante, misturada com ruídos da rua. Eu ganhei?" "Ganhou sim. Pode vir buscar quando quiser." Ele desligou lentamente, ainda em choque. Vavá notou. "Aconteceu algo?" Jonas respirou fundo, sentindo uma estranha emoção subir pelo peito. Eu ganhei uma rifa." Foi quando Ingrid, que ainda estava próxima o suficiente para ouvir, sorriu de verdade. "Viu? Às vezes é só um ponto de partida novo." Jonas buscou a cesta ao entardecer. Era maior do que imaginara. Pães caseiros, doces de frutas, biscoitos artesanais, geleias e até um pequeno caderno de capa dura. Tudo feito pela mãe do Mauro, segundo ele disse, com orgulho contagiante. "Posso perguntar por que rifou?" Jonas perguntou. Mauro sorriu, tímido. "Minha mãe está tentando montar um pequeno negócio de produtos caseiros. A rifa ajuda a divulgar. Eu ajudo como posso." Jonas agradeceu várias vezes. Sentia-se estranho, quase culpado em ganhar algo tão bom quando parecia não merecer.
Mas ao voltar à rua, ficou parado olhando para a cesta e uma ideia surgiu. A primeira ideia clara em dias. Ele voltou ao bar do Vavá, colocou a cesta em cima do balcão e disse: Vavá, você não acha que isso aqui venderia bem aqui no bar? O dono analisou. Parece bem feito. Você conhece o produtor? Conheci hoje, mas os produtos são bons e talvez eu possa trabalhar com eles. Vavá estreitou os olhos. Trabalhar como? Jonas respirou fundo. Distribuição, parceria, algo assim. Eu posso organizar pedidos, entregar no bairro, divulgar. Parecia loucura. Uma ideia nascida de R$1. Mas Vavá não zombou. Pelo contrário, ficou pensativo. Vou te falar a verdade, Jonas. O bar está precisando diversificar. Doces artesanais seriam uma boa. A gente pode testar. Se vender, a gente continua. Jonas sentiu algo que não sentia há muito tempo. Direção. Uma trilha. Um propósito. E foi assim que naquela noite, enquanto caminhava com a cesta nas mãos e com o vento frio batendo no rosto, ele percebeu que tinha algo nas mãos muito maior que uma cesta ou que um prêmio. Tinha uma oportunidade. E talvez fosse tudo o que precisava. Os dias seguintes foram intensos. Jonas falou com Mauro, explicou a ideia do acordo, sugeriu parceria, dividiu o lucro, pensou em rótulos e embalagens. Divulgação. Ingrid, que voltou ao bar no dia seguinte, ouviu a ideia e se ofereceu para ajudar com a identidade visual. Era designer freelancer. Vavá ofereceu espaço no balcão. Nestor, o jornaleiro, prometeu divulgar para os clientes. De repente, Jonas não estava sozinho, e isso mexeu com ele mais do que gostaria de admitir. Ele trabalhou como se aquele projeto fosse sua única chance de resgatar a própria vida, e de certa forma, era. Foram noites acordado calculando preços, experimentando combinações de produtos, organizando pedidos. Cada vitória pequena, uma encomenda, um elogio, um novo cliente, parecia um raio de luz quebrando o cinza que dominava sua mente há semanas. Mas onde há progresso, há conflito. Sempre há. O primeiro golpe veio quando Mauro recebeu uma proposta de uma grande padaria do bairro vizinho. Eles queriam comprar toda a produção da mãe dele, mas exigiam exclusividade. Mais lucro, mais visibilidade. Uma chance excelente para o jovem e sua família. Mas significava abandonar a parceria com o Jonas. A notícia chegou como um soco. Jonas ficou atordoado. Não culpava Mauro, jamais, mas sentia-se como se estivesse prestes a perder tudo novamente. E dessa vez, perderia algo que ele mesmo havia construído com esforço. Ele caminhou pelo bairro por horas, tentando digerir a notícia. O medo voltou com força. O medo de fracassar, de perder tudo, de voltar ao nada. Até que Ingrid o encontrou sentado na praça, olhando para o chão. Eu ouvi sobre a proposta, ela disse, sentando ao lado. Como você está? Jonas demorou para responder. Eu achei que dessa vez iria dar certo. Que eu estava no caminho. E agora, parece que eu vou perder tudo antes mesmo de começar. Ingrid ficou em silêncio por um momento. Depois disse: Jonas, você não está perdendo tudo. Você está passando por uma mudança. É diferente. E mudança dói, mas também abre espaço. Ele rangeu os dentes. Mas eu não tenho nada para colocar no espaço. Tem sim. Você. Sua dedicação, seu trabalho, sua visão. Você acha que tudo que você fez nesses dias foi por causa dos produtos da mãe do Mauro? Não. Foi por causa de você. Você plantou isso. Jonas a olhou pela primeira vez de verdade. Havia sinceridade nos olhos dela. Firmeza, calor. Algo que ele não via em ninguém há muito tempo. E mesmo que a parceria termine, há outros produtores, outras pessoas que podem confiar em você, e talvez até algo novo que você ainda nem pensou.
Essas palavras ficaram martelando na mente de Jonas. No dia seguinte, ele conversou com Mauro e, com maturidade, desejou boa sorte. Disse que agradecia a oportunidade de ter trabalhado com a família dele. Mauro ficou emocionado, oferecendo uma pequena parte do lucro da primeira venda para Jonas, mas ele recusou. "Use isso para crescer", disse Jonas. "Já ganhei mais do que posso explicar." E não era mentira. Nos dias seguintes, algo inesperado aconteceu. As pessoas do bairro começaram a procurar Jonas. "Ei, você é o rapaz dos produtos artesanais?" perguntavam. "Você tem aquele pão caseiro? Aquelas geleias voltaram?" E quando Jonas explicava que a parceria havia terminado, muitos respondiam: "Mas você está organizando outra, né?" E aí ele percebeu que as pessoas não estavam interessadas apenas nos produtos. Estavam interessadas nele, na confiança, no cuidado, no trabalho, na presença. E essa foi a virada. Jonas procurou outros pequenos produtores da região. Dona Lourdes, que fazia queijos, seu Amaral, que cultivava hortaliças, Adriana, que fazia biscoitos caseiros, e até um jovem chamado Caio, que produzia cafés especiais. Cada um deles tinha talento, mas não tinha estrutura, divulgação ou logística. Jonas tinha isso. Ou melhor, estava construindo isso. Em 2 meses, ele se tornou o elo entre pequenos produtores e consumidores do bairro inteiro. Criou um pequeno catálogo digital, fez parcerias com 3 comércios locais, organizou entregas semanais, montou kits personalizados. Ingrid ajudou a construir uma marca, Raiz da Vila. Simples, mas marcante. E de repente, aquele homem que só tinha R$1 no bolso se tornou algo que jamais imaginou. Um empreendedor respeitado, querido, valorizado. Mas a vida sempre reserva um último desafio antes da verdadeira virada. O clímax veio numa noite tempestuosa, quando uma enchente repentina atingiu parte do bairro. Muitos dos pequenos produtores moravam na região mais baixa da cidade e suas casas e mercadorias estavam em risco. Jonas, ao saber disso, correu para ajudar. Ele não mediu esforços. Ajudou a retirar caixas, proteger equipamentos, salvar produtos, abrigar animais. Ingrid estava ao seu lado o tempo todo. Vavá e Nestor também apareceram. O bairro inteiro se mobilizou. Nessa noite, Jonas salvou mais do que mercadorias. Salvou relações, esperanças, sonhos. Quando a tempestade passou e o bairro começou a se reorganizar, os produtores se reuniram ao redor de Jonas. Eles o abraçaram, agradeceram, choraram de cansaço, de alívio, de gratidão. Foi ali, naquele instante caótico e humano, que Jonas entendeu sua verdadeira transformação. Ele não era mais o homem que perdeu o emprego e não conseguia pedir ajuda. Ele era o homem que ajudava, que unia pessoas, que criava caminhos, que oferecia direção quando ninguém mais tinha. E isso nasceu de R$1. Um único real. Meses depois, Raiz da Vila se tornou uma pequena cooperativa local. Jonas foi eleito coordenador geral. Ingrid se tornou sua sócia na comunicação. Vavá passou a vender produtos exclusivos no bar. Nestor, na banca, distribuía folhetos e ajudava a organizar eventos comunitários. E Jonas, ao olhar tudo aquilo, lembrava-se do dia em que acordou sem nada. Pensava no rosto cansado que viu no espelho, no peso da moeda entre os dedos, no gosto da água fria no bar, na palavra desistir, que tanto ecoou na cabeça dele. E sorria, porque naquele momento ele sabia. Desistir tinha sido impossível. Porque às vezes, quando tudo parece perdido, é justamente quando uma pequena chance aparece. Uma chance tão pequena quanto uma moeda de R$1. E o que ele fez com aquele R$1 foi surpreendente. Surpreendeu os outros, mas acima de tudo, surpreendeu a si mesmo. E a mensagem que Jonas sempre repetia era simples, mas profunda. Às vezes, não é o valor que importa, é o que você faz com ele.